Olá, muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas. Semanalmente nós estamos tratando aqui de assuntos relevantes, né? Assuntos que vão ao interesse da comunidade, vão de encontro ao interesse de toda a população, de toda a comunidade que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. Nós já falamos esse ano no Sala de Entrevistas de música, já falamos sobre esportes, assistencialismo social e hoje nós vamos abordar um tema que muitos alegam ser aquilo que precisa ser consertado no Brasil para que todos nós possamos nos ver livres de corrupção, das mazelas que há tempos vem assolando a comunidade brasileira. Hoje nós vamos tratar sobre educação, vamos falar sobre educação, esse é o tema do nosso programa. Para abordar o assunto, convidei o coordenador pedagógico da Secretaria de Educação de Criciúma, Adriano Zelame. Tudo bom, Zelame? Obrigado por ter vindo à TV Primavera. Obrigado, um abraço a todos os telespectadores, uma satisfação estar aqui. Falar de educação sempre é importante, mesmo porque quem é que não tem um filho, um sobrinho que esteja nos bancos escolares? É isso aí. Bom, muito se fala que a educação pública brasileira ela está sucateada, está arrebentada. Como é que você analisa o atual momento da educação pública aqui em Criciúma? Olha, eu vejo que Criciúma talvez seja um diferencial, além a Prefeitura Municipal estar pagando o piso salarial até com sobra em relação aos seus profissionais, nós temos uma oportunidade, que é uma oportunidade ímpar que está acontecendo, onde principalmente na educação infantil está se fazendo, foi trabalhado todo o ano de 2015 as diretrizes da educação infantil. Isso para que serve? Para o profissional ele ter um livro na qual ele possa ler, analisar e avaliar todo o trabalho que está sendo feito sobre a educação infantil. A gente tem que começar pela educação infantil, para depois na educação, o ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Para você ter uma ideia, na educação infantil, talvez seja a grande oportunidade de se mudar. Mesmo porque a criança, quando ela está fazendo o terceiro ano, se ela for retida, ela tem uma condição de refazer esse terceiro ano. Se ela está no quinto ano, também é a mesma situação. Agora, a criança, quando ela está na educação infantil, quando ela tem 3, 4 anos, se ela não tiver um aproveitamento bom nessa situação, ela nunca mais vai retomar. Essa é a grande preocupação hoje em relação à Secretaria de Educação de Criciúma. A educação infantil, tanto é que se trabalhou muito nesse período e muitas outras situações. A criança vai para a escola para quê? Primeiramente, para saber ler e escrever. E isso é o grande fundamento, esse é o grande legado que na Secretaria de Educação, em nome da secretária Rose e do prefeito Márcio Burgo, estão pensando. Existem ações que estão sendo feitas durante o ano para que a criança consiga realmente chegar no final do ano tendo todo o conhecimento na qual foi exposto pelo período. Bom, você é professor de Educação Física e você há algum tempo já vem trabalhando na Secretaria de Educação. Certa vez eu conversava com a diretora do Bairro da Juventude, que é a dona Silvia Zanetti, e ela falava o seguinte, olha, quando as crianças chegam aqui, elas têm até a vontade de aprendizado, mas elas têm dificuldade em aprender porque vêm com vários problemas de casa, as famílias estão destruídas, a condição social é um problema, a fome, muitos chegam com fome, né? Para isso, como é que vai render um aluno desse? Como é que vocês vêm tratando todo esse problema? Porque a gente sabe que há um problema sério, não só na periferia de Criciúma, é um problema do país, com relação à desestruturação da família, os problemas que passam em casa. Há um acompanhamento dessas crianças? Existe esse acompanhamento, a escola de pais está sendo trabalhado. Para o telespectador ter uma ideia, Criciúma tem 5 escolas em período integral. Uma delas é o Bairro da Juventude, na qual a Prefeitura de Criciúma tem uma parceria com o bairro, né, a escola Paulo Pedro Seves, na qual tem mais de 850 alunos. Quem paga os professores é a municipalidade, quem paga o lanche, encaminha o lanche para o próprio Paulo Pedro Seves é a Prefeitura de Criciúma. Nós temos também o Carlos Gorini, no São Marcos, temos a escola Cássio Alfredo Vilaim, que fica no Montevidéu, temos o Wilson Lalau, que fica aqui no Cristo Redentor, e no bairro Paraíso nós temos a escola Linus João Reck. São escolas de período integral, onde o aluno chega de manhã, toma o seu café, ele vai participar da aula, tem o lanche às 10 horas, tem o almoço ao meio-dia, tem a recreação toda que acontece também, toda ela assistida. Às 13 horas começa a aula, 16h30 tem a janta. Então essa criança chega na escola, ela toma o café, almoça e janta e vai para a sua casa. Em relação aos pais, os gestores eles estão sendo trabalhados para isso. Porque muitas vezes se diz assim, a criança que mora aqui na periferia não tem condição não, mas a criança aprende também.
A criança ela tem essa condição e nós não podemos subestimar nenhuma criança. A criança na qual, se ela é bem trabalhada, ela vai aprender. Tá bom. A escola em tempo integral. Eu recentemente entrevistei o senador Cristóvão Buarque na Rádio Ilha Negra e ele falava justamente sobre isso. Nós precisamos, primeiro, federalizar o estudo no Brasil. Segundo, investir em escolas em tempo integral. Porque o ditado popular diz que a mente vazia é a oficina do diabo. As crianças às vezes vão para a escola no período da manhã, à tarde ficam em casa, o pai e a mãe vão trabalhar e aí a companhia sabe-se lá é de quem. Investir em escolas em tempo integral, com atividades esportivas, culturais, é a saída para amenizar todo esse caos social que vivencia a nação? Para você ter uma ideia, o próprio MEC ele cortou o Mais Educação. E o prefeito Márcio Burgo, em companhia com a secretária Rose, eles bancaram essa situação. Então nós temos 22 escolas hoje em Criciúma que têm o Mais Educação. O que é o Mais Educação? A criança assiste a aula no seu turno e no contraturno ela fica para atividades, oficinas, temos judô, temos dança e tem o carro-chefe realmente é o aprender e a parte pedagógica na qual as crianças que têm dificuldade de aprendizagem elas vão ter uma recuperação para que elas consigam estar em conjunto com as demais crianças e chegarem ao final do ano com o aprendizado que elas merecem. Uhum. Essa situação ela vai sendo deflagrada em quantas escolas mesmo aqui em Criciúma? 22 escolas. Não é mais porque é um recurso do próprio município. Até o ano passado, o Ministério da Educação encaminhava esse recurso, não aconteceu, mas devido à necessidade, isso vem acontecendo. Bom, o Brasil vive uma crise política, financeira e muitos programas vêm sendo cortados, né? Aliás, foi a campanha da presidente Dilma Rousseff, a Pátria Educadora. FIES vem encontrando problemas, enfim, e muitas cidades, muitos municípios vêm dizendo que, olha, o dinheiro da educação vai ficando cada vez mais escasso, o prefeito está encontrando dificuldades. Existe essa dificuldade em Criciúma com a educação? Não, claro que o dinheiro do Fundeb ele contempla um valor até acima do normal, com o pagamento dos funcionários, mesmo dos professores do magistério. Hoje existe essa preocupação, tanto é que o próprio MEC tem feito um trabalho em relação ao plano de cargos e salários de todos os profissionais da educação. Hoje, Criciúma paga o salário, paga o piso, e para você ter uma ideia, o próprio MEC tem essa preocupação que está acontecendo esse planejamento, né, em relação a todos os estados do Brasil. E em Santa Catarina nós temos 6 AEs técnicos, e por sinal eu também sou um dos AEs técnicos, eu sou responsável tanto de Garopaba, de Passo de Torres a Garopaba, para estar nas cidades, a fazer o acompanhamento e até mesmo saber se realmente como é que está o pagamento, como é que está utilizando esses recursos do Fundeb, para que o município tenha uma realidade e aonde está inserindo dinheiro. Muitas vezes esses recursos até chegam, mas eles são impregnados em situações fora da educação. Isso não pode acontecer. Tem muito problema com crianças, com famílias, com tráfico de drogas, enfim. Como é que vocês estão enfrentando todas essas adversidades? Porque recentemente a gente já vê, né, nos telejornais, na mídia, crianças, jovens, entrando no mundo da criminalidade muito cedo. Como é que vocês fazem para blindar a escola, a comunidade escolar dessas situações? Por isso que eu falei anteriormente, existe a escola de paz, isso é preparado. A cidade de Criciúma não foge disso, né? A drogadição é uma realidade nossa. Eu tive a oportunidade de estar à frente do Conselho Tutelar por um mandato e a gente viu realmente o que acontece. As crianças, elas vão para a escola, elas fazem até o 6º ano, e se a gente for analisar friamente, esses são números estatísticos, não é números chutados. O adolescente que entra para o ato infracional, comete o ato infracional, ele estudou até o 6º ano. 90% ele estudou até o 6º ano e abandonou a escola. Isso você comprovou lá no Conselho Tutelar. E o que acontece? Muitas vezes esse adolescente ele sai, quer ir trabalhar. O trabalho infantil é uma realidade também, tá? Existe um trabalho, uma parceria com o Dr. Luciano Eivas, da Procuradoria do Trabalho, aqui na região sul. Ele é parceiro da Secretaria de Educação e a gente tem feito esse trabalho até mesmo para desenvolver e saber onde é que está acontecendo esse trabalho infantil. Uma coisa leva a outra. O adolescente começa a trabalhar, ele larga o estudo e de repente ele está no subemprego. O que seria o subemprego? Sem carteira assinada e uma situação na qual ele depois, até mesmo para o sustento, ele cai na droga. Tá bom. Adriano, existe esse problema mesmo? Precisa ser enfrentado? Vocês da Secretaria de Educação, muito se fala que às vezes a política acaba, ou os políticos, os gestores, acabam tentando tapar o sol com a peneira.
Mas existe esse problema, essa preocupação de vocês com relação à droga, à segurança das crianças? Existe o trabalho, né, feito em relação à educação, o Promude, o Manuel Rosengue está à frente desse trabalho. A Secretaria de Educação trabalhou principalmente com as escolas do 6º ao 9º ano, se está trazendo agora até mesmo para a educação fundamental 1 e se quer também na educação infantil. Por que isso? Até para a conscientização dos pais, que acontece muitas vezes, o último a saber é o pai. Até para o pai saber como se tratar com essa situação, a escola, como ver tudo isso, e mesmo porque não é a punição do aluno. O local de criança e adolescente é na escola. Você mesmo foi bem claro e bem sucinto no que você disse, é uma palavra correta. Se a criança está na escola, ela vai estar no local onde as pessoas estão, as pessoas do bem. Estando na escola, a situação dela em estar de uma forma com amigos, né, entre aspas, que não vão estar pensando. Dificilmente alguém vai chegar para a pessoa, vai convidar para fazer uma leitura, ou vai convidar para ir para um templo, para uma igreja, para fazer oração. Isso não vai se convidar. Vai se convidar o quê? Para fazer o caminho do mal. Infelizmente isso existe e essa é a situação. Escola de pais, palestras, e os nossos gestores estão sendo... temos a escola de gestores, né? Isso acontece muito para que os próprios diretores de escola eles saibam como lidar com essa situação, principalmente com os pais. São quantas escolas em Criciúma, municipais? Escolas bancadas pela prefeitura? São 72 escolas, nós temos 18.500 alunos. 18.500? É uma cidade, né? É uma cidade, são quase 2.000 profissionais. Então, assim, para as pessoas terem uma ideia, só de professores contratados à CT foram quase 800. 800 professores ACTs. ACTs é o professor contratado em caráter temporário. Isso. Se a gente for ter uma ideia, anteriormente, isso há 10 anos atrás, a menina que estava no 5º ano, ela tinha o professor regente e o professor de educação física quando tinha o professor de artes. Hoje nós temos o professor regente, tem o professor de artes, tem o professor de informática, tem o professor de educação física, tem o professor de inglês, tem o professor de letramento. Então, é assim, é uma situação em que escolas que têm 70 professores. Vem dizer assim, é uma empresa, a qual o gestor está sendo preparado para isso. Uma escola que tinha no máximo aí 12, 13 profissionais, hoje tem 70. É algo assim, que muitas vezes tem que se preparar. Mesmo porque o gestor, ele foi preparado para dar aula, não para gerir a escola. E por isso que existe essa formação periódica em relação aos profissionais que estão na direção das escolas. Muito bem, o nosso sala de entrevistas hoje falando sobre educação. Mais uma vez reforço que o meu convidado é o coordenador pedagógico da Secretaria de Educação de Criciúma, o professor Adriano Zelano. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós retornaremos falando sobre educação aqui no nosso sala de entrevistas de hoje. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. Hoje o tema é educação. Deixa eu te fazer uma pergunta, professor Adriano. E as edificações, a qualidade estrutural das nossas escolas? Algumas vinham sendo reformadas, outras a comunidade reclamava que não vinha recebendo uma atenção devida. Como é que está essa situação, a manutenção dos prédios escolares aqui de Criciúma? Se a gente for analisar friamente, nós temos escolas com 50 anos e nunca foi botado o dedo na ferida. Agora, nós tivemos já a reforma de quase 40 escolas, tivemos 4 escolas novas, são 3 CEIs novos, um no bairro Brasília, um na Santa Luzia e um na Vila São Sebastião. E aqui no bairro Nossa Senhora da Salete, uma escola que é exemplo de modernidade, é a José Cesário. Para quem mora nas outras regiões, quer conhecer uma escola padrão, uma escola modelo realmente, com toda a estrutura que se tem, é a escola aqui do José Cesário, no bairro Nossa Senhora da Salete. É claro que essas escolas, essas edificações existem em toda uma situação. As escolas, elas estão trabalhando, a maioria delas temos ar-condicionado, só que a questão não é nem só botar o ar-condicionado, é a fiação, a própria rede da Celesc que não suporta toda essa tensão próximo às escolas, tem que se contratar, tem que se botar transformador e tudo mais, e vem se trabalhando. Por incrível que pareça, e isso a gente faz, a conta de energia de todas as escolas somadas teve um acréscimo de 30%.
com o calor e com a utilização de ar-condicionado. Isso também é custo, mas é o benefício para a criança. Quando se está beneficiando a criança e quando está beneficiando o professor por bom trabalho deles, isso não é custo, isso é benefício. A gente tem que ver o outro lado também. Então, as escolas, algumas denúncias já foram realizadas, né? O ar-condicionado não é porque a escola não quer. Tem problema na fiação? Na maioria das escolas existe o ar-condicionado, só que tem que fazer uma rede nova. Por exemplo, tem uma das maiores escolas que nós temos no município, que é a Hercílio Amante, e por incrível que pareça, a subestação da Celeste, que é do lado da escola, só que a rede que passa na frente da escola não suporta ligar todos os ar-condicionados da escola. E essas edificações, elas estão recebendo o devido cuidado? Quantas já foram reformadas? Existe a previsão de outras reformas? Como é que está essa situação? Todo o trabalho está sendo gradativo e planejado. Claro que existe a intenção de chegar em todas as escolas, mas existe a emergência. Por exemplo, agora nós temos a escola Giacomo Zanetti, que era só simplesmente trocar a caixa d'água. Quando se viu, o forro estava todo ele estava completamente comprometido e teve que se trocar tudo. Tanto é que as crianças da educação infantil da escola Giacomo Zanetti estão no centro catequético. Onde é que é essa escola? Fica no bairro... fica no bairro Santo Antônio. Santo Antônio. Fica no bairro Santo Antônio, é uma escola de 500 alunos. Então, assim, as escolas hoje da rede municipal, elas cresceram muito. Mesmo porque faz tempo que nós temos uma greve dos professores do município. É cumprido os 200 dias letivos. E o pai, ele vai levar a criança para onde realmente ele está vendo que tem uma situação que acontece e que realmente possa ter um engrandecimento. As escolas do município, elas cresceram muito ultimamente. São escolas que nós tínhamos de 300, 400 alunos, hoje nós temos 2 escolas de quase 1.000 alunos. Você estava falando de greve, né? Tem gente que, eu mesmo, penso muito com relação à minha filha. Puxa vida, uma escola pública, seja municipal, estadual, enfim, tem o problema da greve, né? Principalmente, começa o ano letivo, a escola pública, todo mundo começa a discutir quando vai ser a greve. Em Criciúma, de fato, a greve de professores municipais, não estaduais, municipais, ela parece que foi sanado o problema, ou pelo menos estancou. O que foi feito, até porque eu faço essa pergunta para você, você também é professor, você já esteve lecionando, hoje você está na Secretaria de Educação, está do outro lado do balcão, você conhece as duas realidades. O que foi feito para evitar todo esse tipo de movimentação? Hoje, na realidade, o prefeito Márcio Burgo, ele consegue fazer e ter esse diálogo com os professores e principalmente com o sindicato. Tanto é que o acordo para 2016 já foi fechado em 2015 e também em 2017. Então, esse ano não teve nenhuma situação. Os professores já receberam agora, no mês de maio, o salário referente a abril, com o reajuste, com o piso salarial, que foi o reajuste esse ano de 11,36. Informática, até que ponto a prefeitura está investindo em informática? As crianças têm esse acompanhamento de informatização, toda essa tecnologia que vem sendo disponibilizada ultimamente? A secretaria, a partir do mês de março, contratou os professores de informática. Nem todas as escolas possuem o laboratório, mas as que possuem, as crianças, elas vão... É uma das aulas que as crianças mais gostam, né? As crianças preferem e gostam realmente de estar lá. Os laboratórios, eles vêm sendo modificados, vêm crescendo. É que assim, são máquinas, né? Normalmente às vezes estraga um, estraga dois. Agora são mais de 23 escolas que possuem laboratórios de informática e as crianças, é uma das aulas que elas mais gostam. E o investimento deve ser alto, né? O investimento é alto porque assim, como a gente trata com equipamentos, normalmente às vezes são equipamentos também do MEC, e muitas vezes são fora de linha. Esses equipamentos, eles não podem nem ser doados, muitas vezes está estragado, tem que ficar lá. Por 5 anos pode-se receber a visita do pessoal do Ministério da Educação para se comprovar que o material está lá. Mas hoje em dia a tecnologia está presente. Se a gente for analisar as crianças, o professor de Educação Física uma vez fazia essas brincadeiras de bolinha de gude para se trabalhar a motricidade fina. Hoje não é necessário. Por quê? Porque o próprio professor, as crianças já pegam o celular, já estão mexendo o dedinho, a motricidade fina dele, ela está super aguçada. Se a gente for analisar daqui a 15, 20 anos, eu não tenho dúvida nenhuma, nós vamos ter os melhores cirurgiões do mundo. Por quê? Porque eu me lembro, quando eu fui pegar o notebook, a primeira vez, se não for usar o mouse, tu tem aquela dificuldade até mesmo de mexer. Hoje em dia as nossas crianças parece que elas já nascem com a tecnologia. Pois é, elas já vêm aguçando esse sentido desde cedo. Vejo para minha filha, mexe no celular ali, que é uma... As crianças, a gente não pode subestimar
a inteligência, né? das crianças. Se a gente for analisar, Heber, o mundo, o conhecimento dobrava a cada 100 anos. Depois o conhecimento começou a dobrar a cada 50, começou a dobrar a cada 25. Hoje nós estamos dobrando a cada 5 anos. Se a gente for recuar no tempo, nós estamos em 2016, se a gente for pensar em 2011, eu não estou indo longe, é 5 anos. Não existia esse smartphone, não existia toda essa situação na qual as pessoas tinham toda essa tecnologia. Avança muito rápido. Avança muito rápido. E tem a tendência é que até 2018 possamos a ter a tecnologia a cada 2 anos. É uma dificuldade em que muitas vezes nós, que estamos com uma idade, né, chegando ali nos 40 anos, tenhamos um pouco mais de complicação em relação ao pessoal que tem 15, 16, 17 anos. Eu perguntei sobre informática, agora eu vou perguntar na tua área. Você foi professor de educação física. Esporte e educação podem caminhar juntos? Devem caminhar junto. Hoje, a atividade física é uma situação em que deve ser, a maioria das nossas crianças, aí não na parte da educação da prefeitura, mas nós temos muitas crianças que elas moram em apartamento, não tem uma atividade física. E a atividade física é fundamental, levar até mesmo para parques, para correr. E o professor de educação física ele também avançou nessa parte, trabalhando alongamento e trabalhando com essas crianças, mesmo numa situação em que o esporte ele pode estar acima de qualquer coisa, mostrando outras atividades para as crianças, uma dessas esportes que elas não são mais acostumadas no dia a dia, como se brincava na rua. Hoje é difícil jogar um futebolzinho na rua, é complicado. Então as escolas elas estão abraçando toda essa situação. Bom, semana passada foi deflagrada uma situação no município que acabou, inclusive, motivando o fechamento provisório de algumas instituições de ensino, algumas escolas, que é uma infecção bacteriana conhecida por impetigo. O que aconteceu e que surto é esse que acabou atingindo algumas crianças da rede municipal aqui de Criciúma? Deixando bem claro que isso aconteceu no estado inteiro, né, de Santa Catarina. É uma situação que ela é muito favorável ao calor. Nós tivemos uma situação em que a temperatura média por 5 dias aí beirou os 40 graus e então, normalmente a higiene não é feita adequadamente. E normalmente a gente também não utiliza o álcool gel, não se lava as mãos como se tem que se lavar corretamente. Foi uma situação que tivemos 4 escolas fechadas. Hoje, na sexta-feira retomou 3 e no dia de ontem já retomou a última escola. Então, desde ontem, segunda-feira, todas as escolas da rede municipal já estão fazendo as suas aulas normais, as 72 escolas. E a situação que aconteceu, ela realmente vai de aprendizado para a gente, foi um trabalho feito com os pais também, a respeito até mesmo da limpeza, e nós temos que ter esse cuidado não só nas escolas, mas também dentro de casa. Foi uma situação que pegou você de surpresa, porque foi um gerenciamento de crise. O caso começou a ser deflagrado numa cidadezinha aqui do sul de Santa Catarina, chamada Imaruí, lá perto de Imbituba. Mais de 1.000 crianças acabaram sendo afastadas das salas de aula, justamente por esse surto de impetigo. E daqui a pouco começou a pipocar uma situação em Criciúma, enfim, outra. Pegou vocês de surpresa, enfim, até porque eu sinceramente não lembro de nenhum registro anterior com relação a esse tipo de infecção bacteriana. Não é questão que pegar de surpresa, nós estávamos preparados para isso, né? Já teve a escola de São Marcos, Carlos Gorini, no dia 1º de abril acabou ficando fechada para toda uma limpeza interna da escola, só que nós não esperávamos que fosse acontecer nesse processo tão rapidamente, na qual tivemos que fechar, né, 3 CENs. Isso é um prejuízo muito grande até mesmo para os pais, mas agora já está tudo sob controle, as escolas foram, né, feita uma higienização total nelas, principalmente nos brinquedos e todos os utensílios das escolas, e agora é normal, vamos trabalhar, e se segue, né, segue todos esses pedidos, seguem, porque agora tem a preocupação com a gripe, a H1N1, é uma dificuldade que acontece, mas o que se pede é a mesma situação, a limpeza, se utilizar o álcool gel. Então, todas as escolas estão preparadas para isso. De que forma os pais podem ajudar a Secretaria de Educação no combate ao impetigo? Observando as crianças, higienizando, limpando bem, né, a questão dos quartos, as roupas de cama, isso tem que ser lavado, normalmente até 2, 3 dias, quando os dias são mais quentes, e principalmente o banho. Né, o banho é fundamental, até mesmo para que a criança ela se torne, não vou dizer imune, mas aqui a sujeira ela complica realmente
e facilita a impregnação dessas doenças. Tá bom. Mudando um pouco de assunto, a gente já está se encaminhando para a parte final do programa. Eu queria que você falasse um pouco sobre o legado da secretária Rose Renaud. A secretária Rose Renaud vai chegando ao final aí do seu período em frente à Secretaria de Educação, até porque final do ano encerra-se o governo Márcio Búrigo, caso ele não seja reeleito. Ele vai concorrer à reeleição, deixar isso bem claro. A professora Rose Renaud, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho dela. Hoje, a Secretaria de Educação, em 2014, fez um planejamento para que em 2020 ela consiga chegar entre as 3 principais cidades em relação ao IDEB, entre as 3 principais cidades em 2020. E nisso está se fazendo o trabalho do planejamento estratégico. Todas as escolas estão fazendo o planejamento estratégico. É algo em que as pessoas estão vendo os números da escola, estão vendo o aproveitamento, o que está acontecendo, o que se precisa melhorar em relação a isso. Nunca se trabalhou tanto pedagogicamente como se vem se trabalhando agora nas escolas do município de Criciúma. O planejamento estratégico realmente é o carro-chefe, ultimamente, da Secretaria de Educação, e tem que se trabalhar o pedagógico. A escola está lá, é para a criança aprender a ler, escrever, e realmente, ela, quando saia da escola, ela tenha principalmente o seu conhecimento para a vida. Esse é o grande trabalho que está sendo feito. Aí a Prefeitura, em relação ao próprio Márcio, em relação à professora Rose, estão dando todas essas condições para o magistério de Criciúma. Adriano, obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera, volto sempre. Obrigado, agradeço a oportunidade, em nome da secretária Rose e do prefeito Márcio Búrigo. Sala de Entrevistas retornará na quinta-feira, reapresentação do programa na quinta-feira, 20h30. E claro, na terça-feira que vem, um novo convidado. Tchau!